Olá, povo de Deus. Vamos à gravação do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 14 do mês de outubro do ano 2022. Hoje vamos dar início à leitura do livro do Êxodo. É o segundo livro do Pentateuco de Moisés. Pentateuco vem de 5, penta. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Foram os 5 livros escritos de autoria de Moisés, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. O conjunto destes livros também é chamado de Torá. E vamos dar início hoje. Encerramos ontem a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus e vamos dar início hoje à leitura do livro do Êxodo, lendo o primeiro capítulo, na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Nós vamos ter aqui 2 porções, do versículo 1 até o 14, vamos falar dos descendentes de Jacó no Egito. E do versículo 15 até a leitura final do capítulo, versículo 22, as parteiras desobedecem a Faraó. E acompanhe no devocional a leitura da Bíblia Sagrada. E vamos aprender, extrair lições de aprendizado e que sirva como edificação para a nossa vida. Os descendentes de Jacó no Egito, livro do Êxodo, capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania,
faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Esta é a abertura, né? Os descendentes de Jacó, como eles se multiplicaram de forma muito intensa, se tornaram mais numerosos do que o povo egípcio, mais fortes, e isso levantou a preocupação de Faraó. Gerações se passaram, as gerações de José e seus irmãos já haviam adormecido, né? E outro faraó que não conheceu a José e aos seus feitos pelo Egito, começou a castigar, né? Impondo duras cargas e afligindo assim o povo de Israel. Mas isso, quanto mais aflição eles impunham, mais o povo crescia e se fortalecia. Agora vamos ler a partir do 15 até o final do capítulo 1, versículo 22, quando as parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Uá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Aqui então foi a ordem. Nesta decisão terrível, né, do monarca egípcio Faraó, uma tentativa de conter o crescimento do povo de Israel, ordenou que fossem lançados os meninos nas águas do rio Nilo. E assim damos início à leitura do livro do Êxodo. Amanhã, com a leitura do capítulo 2, vamos começar a falar do personagem que será proeminente na narrativa do Êxodo. O personagem se chama Moisés. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você e sua família com a leitura de mais este livro bíblico, no qual eu tenho certeza que muito vamos aprender e a leitura muito vai nos edificar.
seja abençoado em nome de Jesus.